galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse bate-papo sobre escrita, tá? Sobre o nosso poder de expressividade dentro da construção textual, tá? Galera, hoje nós vamos fechar um ciclo de um semestre inteiro em que a gente comentou muito sobre vários tópicos diferentes, questões de linguagem como um todo, que traziam desde alguns gêneros diferentes, como a apresentação científica, mas principalmente a questão da dissertação. Vale lembrar, pessoal, que todo o nosso papo, ele gira em torno dessa busca pelo poder de expressividade, precisamente quando se trata de dissertação. Por esse motivo, esse é o assunto que a gente escolheu hoje, dissertação. E basicamente, para que a gente resuma, para que a gente traga, para que a gente consiga chegar até o Exame Nacional do Ensino Médio com uma possibilidade de cumprir os critérios de maneira clara, de maneira direta, é que a gente vai fazer hoje esse bate-papo, essa retomada de alguns princípios, tudo que é necessário saber para que consigamos chegar ao ponto de escrever um texto com excelência. Vamos lembrar que a gente tem um motivo pelo qual focar tanto na dissertação argumentativa, que é o fato do Exame Nacional do Ensino Médio e 90% dos vestibulares, mais de 90% dos vestibulares, cobrarem especificamente esse tipo de texto. Por quê, professor? É evidente, é mais fácil que eu cobre de você critérios mais lógicos, racionais, formais e até padronizados se eu cobrar esse tipo de texto especificamente. Outro ponto importante, pelo qual a gente dá tanto destaque para essa questão da dissertação argumentativa, é o fato de nós termos a possibilidade de avaliar o seu pensamento crítico, de avaliar a sua capacidade de entender um problema, de direcionar o seu posicionamento diante dele. Então, basicamente, a dissertação ela seria o tipo de texto mais adequado para uma possibilidade de cobrança, para uma possibilidade de avaliação dentro desses critérios que são tratados aí, os vestibulares que a gente pode fazer. Por esse motivo é muito bom você pensar em tudo isso. É claro que a dissertação, ela engloba várias outras questões da linguagem. Vários pontos, como, por exemplo, você conhecer a questão da gramática, como, por exemplo, você reconhecer elementos de sociologia, filosofia, história, de atualidades, entre várias outras coisas que são cobradas dentro desse processo de dissertação. Por outro lado, por ser algo muito claro, algo muito fechado, algo que segue, que busca uma lógica, a dissertação apresenta para ti, ou é apresentada de tal forma que eu posso estabelecer uma expectativa. Eu posso estabelecer algo que eu posso esperar de ti. E é por esse motivo que a gente vai montar toda essa questão da expectativa. Como assim, professor? Bom, eu tenho um texto muito claro, formal, ele segue uma lógica, ele tem um porquê. A dissertação argumentativa, ele necessariamente já te cobra previamente uma espécie de expectativa. Sabendo disso, a nossa função aqui é basicamente conversar contigo para que você consiga estabelecer esse caminho a ser percorrido até a excelência da produção textual. É por esse motivo e por todos os outros que eu acabei de falar que a dissertação vai estar muito presente na nossa vida. E principalmente nas nossas aulas. E é claro, nós temos diferentes tipos de dissertação, mas o que mais vai ser cobrado da gente, o que mais a gente vai discutir aqui é a dissertação argumentativa. E tem um porquê. A dissertação argumentativa é aquela que vai cobrar o seu posicionamento. Sabendo que você tem toda a capacidade do mundo de estabelecer esse papo, de estabelecer um posicionamento, de estabelecer uma opinião diante de fatos da atualidade, é que vai ser cobrado, a partir daí, dentro de uma expectativa, que você desenvolva suas ideias, que você estabeleça tudo isso que você sabe. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Qual é a nossa ideia? A ideia específica deste curso é fazer com que você consiga organizar o seu pensamento. Porque conhecimento você tem, isso eu tenho certeza. Então, a ideia é fazer com que você consiga organizar esse pensamento, que você consiga organizar esses conhecimentos que você tem, principalmente para que você consiga selecionar adequadamente cada ponto da sua bagagem sociocultural para defender essa tese, esse ponto de vista. É por todo esse motivo que nós vamos trabalhar de maneira bem específica com a dissertação argumentativa, tá? Dissertação escolar, especificamente, e mais amplamente a dissertação argumentativa, que é o que é mais cobrado da gente no Exame Nacional do Ensino Médio.
ok? Então, convido vocês a entrar um pouquinho dentro desse universo da escrita, dentro desse universo da expressividade, para que você necessariamente conheça e consiga adaptar e principalmente, hoje nós vamos treinar, tá? Hoje nós vamos basicamente treinar como é o comportamento que nós devemos ter no decorrer dessa produção textual. Então, a partir desse momento em que a gente organiza o pensamento, em que eu seleciono bem a questão dos repertórios, a questão dos conhecimentos, dos fatos, das opiniões, a partir dessa ideia, você vai conseguir organizar um projeto de texto, que é o que nós queremos hoje. Organizar projeto de texto, certo? De maneira clara, precisa, que vai te dar a rapidez na hora de construir um texto, que vai te dar a excelência na hora de produzi-lo, a funcionalidade, a produtividade dentro dessa ideia textual de um texto dissertativo argumentativo. Hoje nós vamos treinar, mas nós vamos principalmente revisar. Nós vamos direcionar, nós vamos avaliar, nós vamos nos colocar em uma situação real de análise temática para, a partir daí, a gente começar a criar uma atividade específica para que se atinja a excelência, a rapidez e a produtividade do seu texto. Porque, afinal de contas, o que mais a gente quer? Tirar uma grande nota na redação, conseguir cumprir bem os critérios e conseguir fazer isso de forma rápida, tá? Conseguir fazer isso de forma rápida e segura. Eu conseguindo fazer isso de forma rápida e segura, eu necessariamente vou ter vantagens dentro de um processo de seleção, seja qual for esse processo. Mas principalmente, que é o foco aqui, que é o nosso direcionamento, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então vem comigo que a gente vai agora imergir dentro desse material para que a gente entenda essa lógica e consiga necessariamente direcionar esse ponto da dissertação argumentativa. Então vamos dar uma olhada no nosso material para que você consiga visualizar isso, certo? Que é justamente o ponto que vai nos levar para essa análise. Nós vamos trabalhar, pessoal, com a nossa querida dissertação escolar. Dissertação escolar especificamente, mas vamos lá. Professor, o que é dissertação escolar? É algo muito distante? É algo muito amplo? Gente, entenda bem, dissertação escolar é o nome do conteúdo como um todo, tá? Nosso foco, é claro, que é a dissertação argumentativa. Mas nós vamos basicamente direcionar isso para que você entenda. Então, a nossa ideia é que você consiga perceber como é que é esse direcionamento, ok? Então, vamos emergir no nosso material. Vamos para que você consiga perceber o que eu trouxe para vocês, mas basicamente, para você perceber como é que eu vou dar esse direcionamento de montagem textual, ok? Bom, nós vamos direcionar para esse ponto para que a gente consiga perceber todas as possibilidades de dissertação argumentativa para que a gente consiga necessariamente direcionar seu pensamento, organizar seu pensamento. Se a gente resolver o probleminha técnico aqui, a gente vai conseguir direcioná-lo, tá? Pois bem, galera, vamos lá, mas entenda, vamos lá, vamos lembrar de alguns pontos importantes aqui da dissertação argumentativa. Como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode entender esse lance? A dissertação, pessoal, necessariamente, ela vai trazer para a gente toda a possibilidade de montagem textual. Lembre-se, eu estou falando de um texto formal, eu estou falando de um texto formal, de um texto direcionado, de um texto que vai promover essa nossa questão. Certo? Então, esse texto, pessoal, vamos lembrar, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que é um texto formal, tá? Um texto formal. Um texto formal, então, ele vai exigir aqui uma possibilidade direcionada para essa questão. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou saber, então, no texto dissertativo argumentativo, primeira coisa que eu vou saber, é que ele é um texto formal, tá? Já vamos direcionar isso aqui para a minha mente. Eu tenho um texto formal, tá? Texto formal. Bom, se é um texto formal, ele já vai me dar uma série de recados. Ele tem um direcionamento adequado, ele tem uma cobrança. E talvez a principal cobrança dele é que eu preciso ter um texto baseado numa ideia de racionalidade. É um texto racional. Então, minha argumentação ele tem que ser baseado na lógica, ok? Na lógica. Bom, além disso, professor, o que mais que eu preciso saber? Outro recado, se ele é um texto formal, eu preciso saber qual é a intenção que eu tenho nele. Bom, se é um texto dissertativo, eu tenho necessariamente a intenção de informar.
a informação é um ponto primordial para a análise desse texto. A informação é um ponto primordial, ok? A partir daí, além dessa questão da informação, eu vou entender que para que eu informe de maneira adequada e principalmente cumprindo as exigências desse texto formal, racional, eu preciso usar uma série de características dentro dessa possibilidade. A primeira delas, que você precisa estar atento, é que eu preciso necessariamente ser claro. A clareza é um ponto interessante. Para ser claro, eu preciso da predominância de um texto referencial. E um texto referencial, você vai entender que é um texto em que predomina a denotação, tá? Vou até colocar aqui para você relembrar. Por que denotação? Veja bem, sua intenção é ser claro, sua intenção é ser evidente, é defender uma ideia de maneira muito clara, o mais clara possível. Para isso eu vou escrever exatamente o que eu quero que o meu leitor entenda. Por isso, a predominância será do sentido denotativo, certo? Predominância do sentido denotativo e, especificamente, eu preciso utilizar-me da questão referencial como base. Além disso, o que mais que eu preciso? Além disso, eu vou entender que esse texto aqui dissertativo, para ser claro, ele precisa utilizar uma linguagem que seja comum a todos os falantes da língua. Uma variedade que seja acessível para todos. E que variedade é essa? É a variedade padrão da língua. Bom, só saber que é uma dissertação já vai necessariamente padrão escrita. A variedade padrão ele já vai necessariamente me cobrar todas essas características. Eu preciso basear-me na racionalidade, eu preciso transmitir uma informação, eu preciso predominantemente utilizar a função referencial, que basicamente é o sentido denotativo das palavras, e eu preciso focar na variedade padrão da língua. Professor, mas aqui é o problema, porque a gente não pode errar nenhuma vírgula, nenhum momento desses. Realmente é verdade, mas tem um porquê de tudo isso. E o porquê é justamente para manter essa questão da clareza, tá? A clareza é um ponto importante nessa ideia. Professor, mas a gente está falando basicamente de Exame Nacional do Ensino Médio, né? Nós estamos falando exatamente do Exame Nacional do Ensino Médio. Se eu tiver focado nessa questão do Exame Nacional do Ensino Médio, eu preciso entender qual é o tipo de dissertação que eu vou fazer. Porque nós não temos um único tipo, nós temos dois. Nós temos uma dissertação expositiva, em que você vai manter a ideia de racionalidade, também é um texto formal, também tem a intenção de informar, também tem a predominância da função referencial, também foca na linguagem padrão, mas a única intenção dele é informar. Diferente do que a gente vê no Exame Nacional do Ensino Médio, porque ele cobra algo um pouquinho diferente, porque ele vai cobrar uma dissertação argumentativa. Uma dissertação argumentativa. Se eu tenho necessariamente uma dissertação argumentativa, eu preciso direcionar alguns pontos. Qual é o ponto que eu vou direcionar? Primeiramente, entender o que é uma dissertação argumentativa. E, basicamente, uma dissertação argumentativa nada mais é do que a defesa de um ponto de vista, de um posicionamento. Defesa de um posicionamento. Posicionamento diante de um tema, né, que foi apresentado. Defesa de um posicionamento. Aí nós vamos lembrar que esse posicionamento recebe um nome, certo? Que nome, professor? Esse posicionamento a gente vai chamar de tese. Tese nada mais é do que o posicionamento que se tem diante de um tema apresentado. Então, qual é a grande intenção do seu texto? Defender uma tese, ok? Bom, a partir daí o que eu vou fazer?
A partir daí eu vou entender outra lógica. Se eu preciso defender algo, eu sei que é de maneira racional, ó, porque o texto dissertativo me cobra essa racionalidade. Bom, se eu preciso defender algo, eu preciso de provas de que essa minha defesa é válida. Se eu preciso disso, eu vou saber que eu preciso de... Vou colocar aqui para você entender. Eu preciso provar esse meu posicionamento. Então, basicamente, eu vou ter que entender que eu preciso de provas da validade da tese. Eu preciso de provas da validade da tese, que a tese é verdadeira. Eu preciso provar isso. Se eu preciso provar isso, eu vou utilizar-me de quê? Eu vou utilizar-me daquilo que eu vou chamar de argumentos. Eu vou precisar de argumentos. Aí vem um detalhe importante. O que são argumentos? O que são argumentos? Argumentos nada mais é do que uma junção. O argumento ele vai ser uma junção de opinião, é o seu posicionamento diante de alguma coisa, diante do tema, é a opinião, só que não é somente opinião. Entenda bem, a sua opinião rasa, sem embasamento, ela fica no senso comum, ou pelo menos voltado para a sua ideia de algo subjetivo, algo próprio seu. Então ela não fica no campo da racionalidade. Então você precisa necessariamente envolver essa questão da racionalidade dentro desse fato. Então a sua opinião ela não pode ser só. A opinião ela precisa ser acompanhada de fato. A opinião mais o fato vai montar um argumento. Professor, e que lance é esse de fato? Como é que é essa questão do fato? Fato, pessoal, nada mais é do que a fundamentação do seu texto. É a fundamentação. E a fundamentação do seu texto nada mais é do que o repertório sociocultural que você possui. Essa é a questão, tá? Repertório sociocultural. Aí você tem toda a estrutura direcionada para a dissertação. Vamos lembrar então, rapidinho, retomando aqui a nossa revisãozinha. Dissertação, ele é um texto formal baseado na racionalidade. Primeiro ponto é não esquecer isso. Segundo ponto, você tem um objetivo. Que objetivo é esse? Informar. Então, transmitir uma informação é seu objetivo principal. Quando você tem esse objetivo principal, você precisa necessariamente utilizar-se de recursos que lhe garantam esse objetivo. Basicamente, a questão da linguagem referencial, do sentido referencial da linguagem, da função referencial, que basicamente é o fato de você trazer a denotação para dentro do seu texto. Denotação, sentido real das palavras. Você vai explicar exatamente o que você quer que o leitor entenda. E para ser claro ainda, para conseguir fazer com que o seu texto seja acessível para todos, você vai utilizar a variedade padrão da língua portuguesa. Além disso, você vai lembrar que o seu texto ele é um texto dissertativo argumentativo. É um texto dissertativo argumentativo. E esse texto dissertativo argumentativo, ele nos deixa outras informações. Eu preciso defender um posicionamento. Posicionamento esse que vai receber o nome de tese. Além disso, eu preciso provar que essa tese é verdadeira. Eu preciso de provas da validade dessa tese. É nisso que se baseia o texto dissertativo argumentativo, na prova de que seu posicionamento é verdadeiro. Para isso, o que eu faço? Eu utilizo-me de argumentos. E é importante entender o que são argumentos.
Argumentos nada mais são do que a sua opinião, tá? A sua opinião, mais um fato. E esse fato é o que nós vamos chamar de fundamentação teórica ou de repertório sociocultural, que é o que realmente vai fundamentar, fazer com que seu texto seja válido e bem direcionado. Ok? Bom, sabendo disso, já entendendo, relembrando tudo que é a dissertação, nós vamos agora direcionar para a prática mesmo disso. Vamos pensar na estratégia argumentativa, vamos pensar em como é que eu monto essa questão como um todo. Para isso eu trouxe um textozinho aqui. Eu vou direto lá para o tema, depois eu volto aqui para a gente ver textos motivadores. Essa aqui é a proposta da redação. Por que eu vou começar por aqui? Por que a gente vai primeiro dar essa adiantada e depois voltar? Porque quando você estiver fazendo uma prova, necessariamente você vai precisar, você não consegue fazer a prova antes de ir lá ver o tema da redação. Note bem, a primeira coisa que você tem que notar é que esse enunciado aqui, ele já nos dá uma série de sugestões de como é que nós seremos avaliados e quais são os critérios que vão ser cobrados da gente. Veja bem, a partir da leitura dos textos motivadores, veja bem, você precisa ler os textos motivadores. É importante que essa leitura aconteça. E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, veja bem, que conhecimentos são esses? Isso aqui é aquilo que eu vou chamar de repertório sociocultural. Porque eu preciso trazer o conhecimento para provar os meus posicionamentos. Então, eu preciso, inclusive isso é um fato que vai ser cobrado como critério de correção. O repertório sociocultural, tá? Repertório sociocultural. Vale destacar, pessoal, que o repertório sociocultural nada mais é do que a teoria que vai fundamentar o seu texto, tá? Bom, ao longo da sua formação. Redija um texto dissertativo argumentativo. Isso aqui você já sabe o que é, porque nós acabamos de ver. Texto dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso aqui? Basicamente, o que eu já tinha falado para vocês, que é a variedade padrão da língua. Por que variedade padrão? Seu objetivo nada mais é do que transmitir uma mensagem. Para transmitir uma mensagem, você precisa que a sua linguagem seja acessível a todos os leitores. Para isso, a utilização da linguagem padrão é essencial, certo? Sobre o tema, os desafios do analfabetismo digital no Brasil. Já eu falo do tema. Antes de falar do tema, vamos continuar no enunciado. Apresentando proposta de intervenção, essa aqui é uma característica própria do Exame Nacional do Ensino Médio. E essa característica aqui, essa intervenção, ela vai ser cobrada lá na competência 5. Eu tenho uma competência inteira que vai trabalhar somente com a proposta de intervenção, tá? Se eu falar aqui do repertório sociocultural, eu vou ter o direcionamento para a competência 2. Olha só como ele direciona toda a gente. Se eu falar aqui da variedade padrão, eu vou ter um direcionamento para a competência 1. Então, aqui o enunciado já me entregou a competência, o que seria a competência 1, já me entregou o que seria a competência 2, já me entregou o que seria a competência 5. Pois bem, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente. Veja bem, ó. Selecionar, organizar e relacionar tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a questão do seu projeto de texto. Você precisa ter um projeto de texto bem elaborado. Projeto de texto esse que vai funcionar de tal forma a organizar o pensamento do corretor para que ele entenda o caminho que eu percorri para defender a minha tese. Então, esse é o lance do projeto de texto. Esse projeto de texto ele é avaliado pela competência de número 3. Competência, entenda por competência, pessoal, os critérios cobrados para a sua correção, tá? São os critérios cobrados para a sua correção. É o que se espera de você dentro da produção de texto. De forma coerente e coesa, veja bem, de forma coesa. Eu tenho o que é coesão?
Coesão nada mais é do que a ligação entre as partes do texto. Entre as partes do texto. Essa ligação entre as partes do texto, ela tem muito a ver com a ideia de como é que você relaciona os diferentes parágrafos, os diferentes períodos, as diferentes orações do seu texto. Tudo isso é necessário para que você tenha clareza. Então, basicamente aqui, isso vai ser cobrado também em uma competência única, que é a competência de número 4. Competência de número 4. Ok? Bom, a partir daí você tem toda a estrutura de análise textual que você precisa, todos os critérios que lhe serão cobrados lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas agora tem um ponto importante, o que eu preciso analisar? Você precisa entender que isso daqui é uma frase-tema, tá? Então, essa frasezinha aqui, ela vai indicar parte do tema, né? Porque os textos motivadores também constroem esse tema. Textos motivadores, mais essa frase, você vai construir o tema. Dentro dessa frase, especificamente, o desafio do analfabetismo digital no Brasil, você precisa já pensar, de forma bem concreta, quais são as palavras que vão marcar os núcleos temáticos. Porque aqui nessa frase, essa frase ela vai direcionar o leitor. Bom, eu tenho que tratar deste assunto, eu tenho que tratar especificamente dessa forma que é apresentado aqui. Então, o que eu preciso? Marcar os núcleos temáticos. Primeiramente, a primeira coisa que eu aconselho a você fazer quando você pegar uma frase como essa, é destaque logo a palavra tema, a expressão tema. Então, você tem aqui analfabetismo digital. Basicamente, essa é a nossa questão. Bom, outra coisa que esse recadozinho me dá aqui, ó, se eu preciso de uma proposta de intervenção, necessariamente eu preciso de um problema. Então, eu tenho certeza que a cobrança que vai ser feita para mim é de que existe um problema. Então, o tema que me for apresentado, seja ele qual for, ele vai ser necessariamente um problema social, que pode ser apresentado de maneira clara, como bem pode me cobrar a interpretação dessa ideia de problema. Quando eu falo analfabetismo digital, eu já subentendo que existe aí uma situação, um problema. Mas não satisfeito com isso, o que foi que eu fiz aqui? Você tem também a palavra desafios. Então, a palavra tema, analfabetismo digital, e você tem aqui a questão do desafio. E é claro, a gente vai acabar falando de Brasil. Pois bem, a partir dessa ideia, você vai agora especificar que direcionamento é esse que vai ser dado para o seu texto. Bom, nós vamos falar agora dos textos motivadores, que é a segunda parte do tema, o momento em que eu vou avaliar esse tema como um todo. Vamos voltar um pouquinho para dar uma olhada no tema, ó, nessa montagem temática? Bom, primeira coisa que eu vou entender é o que é essa questão do analfabetismo digital. Analfabetos digitais no Brasil. O processo de transformação digital se liga nas informações que o texto motivador nos dá. Transformação digital já se faz presente no mundo há alguns anos e nos traz novos desafios. Novos desafios, tendências, e nos leva a repensar como agimos nossa vida privada e pessoal. Detalhe, nós vamos ter afetado a nossa vida privada por conta dessa transformação digital. Certo? Foi algo que mudou nossa vida. Primeiro ponto que você tem que ter em mente é: houve uma transformação digital que mexeu com as pessoas. Por isso é importante discutir analfabetismo digital. Vamos lá. São inquestionáveis os benefícios da tecnologia. Olha a exemplificação que eu tenho aqui. Primeiramente, benefícios da tecnologia. E eu tenho aqui necessariamente exemplos. Sempre que aparecer exemplos, olhe com carinho, tá? Porque eles podem ser utilizados lá no seu texto motivador, lá no seu texto dissertativo argumentativo. A comunicação ficou muito mais rápida e o acesso às notícias e informações ficou mais fluente. Há alguns toques na tela. Primeiramente, os primeiros benefícios e exemplos que eu tenho aí. Porém, nem tudo são flores. Agora vem a ideia de problema.
Apesar de toda a facilidade e comodidade que as novas ferramentas nos proporcionam, a verdade é que muitas pessoas não usam corretamente ou mesmo não fazem parte da sua realidade social. Aqui é o nosso tema. Muitas pessoas não usam corretamente ou simplesmente as tecnologias não fazem parte da sua vivência social. Para ter uma ideia, no Brasil, enquanto ainda discutimos analfabetismo funcional, primeiro destaque para vocês, quando eu falar de analfabetismo funcional. Professor, o que é isso? Por que a gente está discutindo isso? Vou até colocar aqui em outra cor para você visualizar melhor. Ó, atente bem, analfabetismo funcional, pessoal, para efeito de informação, é quando você tem a incapacidade de interpretar textos. Textos ou problemas, né? Matemáticos simples. Bom, se eu estou num país que as pessoas nem têm acesso à interpretação textual, como é que eu vou falar, pessoal, de algo mais amplo, mais aprofundado? As atenções de outros países já estão voltadas para o novo problema educacional, que é nada mais, nada menos do que o analfabetismo digital. Enquanto o Brasil ainda se preocupa em fazer as pessoas entenderem leituras de texto, outros países mais avançados estão preocupados nas pessoas que não sabem necessariamente ou não estão adequadas a esse mundo tecnológico que nós vivemos, certo? O relatório anual da The Inclusive Internet Index de 2019, elaborado pela revista britânica e patrocinado pelo Facebook, avaliou recentemente como a internet contribui positivamente para melhorar fatores socioeconômicos. Entenda bem. Quando eu tenho um analfabetismo funcional, qual é o prejuízo? Você consegue trazer aqui uma ideia de causa e consequência. Questões socioeconômicas. Então, a questão socioeconômica ela é prejudicada pela falta de acesso à internet. O Brasil aparece na 31ª posição no ranking geral de 100 países, que avalia preparo, facilidade de acesso, disponibilidade e relevância da internet em nível global. No quesito preparo, que abrange as categorias alfabetização, confiança e segurança no uso da internet, e políticas de incentivo ao uso da web, o país ficou nas posições. Olha só, 66 no que se refere à questão da alfabetização. Então está bem longe, né? Então muita gente sem ter acesso, sem saber usar direito a internet. Posição 21, 21ª, para o item confiança. Então o brasileiro confia muito na internet. E talvez isso seja um problema. E na posição 50, quando você fala de segurança. Gente, esse aqui é um outro problema. Quando eu falo de segurança, o brasileiro ele é muito vulnerável a golpes de internet, justamente porque ele confia demais. Seguindo o texto 1 ainda. Infelizmente, os dados mostram que nosso país ainda tem o seu avanço travado pelo nível de preparo e educação digital. Nesse contexto, gosto de destacar o conceito de cidadania digital. Professor, o que é cidadania digital? Basicamente, pessoal, cidadania digital. Cidadania é você ter os direitos respeitados. Quando eu falo de cidadania digital, eu estou falando de inclusão digital. Tá? Falando de inclusão. O que é o uso responsável das tecnologias pelas pessoas? Como cidadãos, temos o direito e o dever de saber usar corretamente as inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Mas nem todos se relacionam com informações da internet. O pior, alguns têm fácil acesso à tecnologia, mas não a uso de maneira adequada. Gente, esse detalhezinho aqui, ó, alguns têm fácil acesso à internet, mas não usam da maneira adequada, é justamente a ideia de analfabetismo digital, tá? Você até tem acesso, mas você não sabe utilizar da maneira adequada. Por isso, confiam facilmente no que é dito nas plataformas online. E aí é um dos pontos que entristece nós, educadores. Uma das posições mais altas alcançadas pelo Brasil no ranking do Economist foi o nível de confiança em informações compartilhadas em redes sociais.
o Brasil confia muito nas redes sociais, tá? Enquanto ficamos em quarto lugar nesse quesito, a Suécia tem uma população mais desconfiada e ficou na posição 62. Por que que isso é importante saber disso? Se você confia facilmente em tudo que é divulgado, você tem uma consequência. Qual é a consequência? A disseminação de fake news e de outros tipos de golpes. Esse é um problema, beleza? Esse é um problema. Ainda não somos alfabetizados quando o contexto é a confirmação da veracidade dos fatos noticiados no meio digital. Simplesmente a gente acredita. Esse é o grave problema, é uma consequência desse analfabetismo digital. Texto 2. Aqui é um ponto bem importante, porque primeiro tem as pessoas que têm acesso e não sabem usar, e aqui nós temos um caso bem específico. Ó. Agora a bicha está mandando ler o código de barras. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. É claro, pessoal, que nós temos aqui uma questão etária também, né? E essa questão etária, ela mostra justamente a exclusão digital do idoso, que é um grupo social que tem uma certa dificuldade para ser incluído nesse meio. Então, cabe destacar como um exemplo também a ser tratado dentro desse ponto de vista, certo? Essa questão social do idoso. Bom, professor, eu vou falar só do idoso? Não, galera, você vai falar como um todo, inclusive do analfabetismo. Mas nesse caso aqui é um exemplo muito claro, que o idoso realmente sofre uma grande dificuldade para incluir-se dentro desse processo. Bom, texto 3. Brasil é um dos países mais visados para grandes ataques de hackers. Galera, entenda só, essa questão do ataque de hackers, talvez eu consiga resumir esse texto como uma grande consequência dessa realidade em que nós estamos inseridos, tá? Aqueles ataques digitais de grande porte que afetaram o STF, Superior Tribunal de Justiça, o Ministério da Saúde e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, levantaram dúvidas sobre a situação atual da cibersegurança brasileira. Legislação ineficiente, tamanho da população e falta de educação digital são alguns dos desafios para que o país suba nessa lista. E de acordo com especialistas ouvidos pela Twitch. Um detalhe, nós temos, claro, alguns problemas. Quais são os problemas? A legislação brasileira ainda não é tão eficiente. Tudo bem, aqui nós temos uma coisa que precisa ser melhorada. O tamanho da população, por ser um país grande, um ataque de hacker é mais interessante no Brasil do que em outros países. Mas, principalmente, o que falta no Brasil? Educação digital. As pessoas se deixam vulneráveis, se deixam levar por muita coisa. Isso acaba prejudicando realmente a questão da segurança. No levantamento de 2019 da ITU, União Internacional de Telecomunicações, na sigla em inglês, o país está na 70ª colocação. Nas Américas, tem a 6ª colocação atrás de Paraguai, por exemplo. Né? O índice da ITU analisa o comprometimento com a segurança cibernética de países. Leva em conta critérios como a legislação para cybercrimes, mecanismos anti-ataques e até mesmo sistemas de proteção online para crianças. Os 3 primeiros colocados no ranking são Reino Unido, Estados Unidos e França, respectivamente. Para Paulo Lício de Geus, professor associado de Ciências da Computação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, o país tem uma infraestrutura adequada. Então, o problema no Brasil não é infraestrutura, mas a supervisão aos sistemas de informação precisa melhorar. A gestão de TI, tecnologia da informação, deveria cuidar de segurança também, não apenas da TI funcionando, disse. Já o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chavassa, aponta que a população ativa na internet faz do Brasil algo atrativo pelos cybercriminosos. O Brasil é um dos países, um dos maiores países do mundo em termos econômicos, de população, por isso, na linha de frente dos ataques.
O Brasil é fácil, então é uma população fácil de ser afetada e necessariamente eu tenho a possibilidade de atacá-los porque as pessoas no Brasil são vulneráveis, elas se deixam vulneráveis. O que adianta atacar o Paraguai e afetar 2 milhões de pessoas, enquanto aqui você ataca São Paulo e acerta quase 20 milhões? Não dá para comparar com o Paraguai. Somos das 10 maiores economias do mundo, estaremos sempre sendo visados, afirma. Bom, esse texto já nos deu uma dica de o que era tudo isso. A partir daí nós vamos avaliar essa questãozinha do tema em si. Primeira coisa que você vai fazer, primeiro ponto, a dica primordial é classifique. Classificação do tema. O que é a classificação do tema? Eu vou colocar o tema em um grande grupo. Nesse caso aqui, que grupo que foi que eu coloquei? No eixo tecnologia. Por que, professor, que eu vou utilizar o eixo tecnologia? Porque assim eu consigo programar uma série de repertório sociocultural previamente estabelecidos por mim. E aí todos os temas que envolver o eixo tecnologia eu consigo utilizar esse mesmo âmbito do repertório sociocultural. Por isso é interessante eu tratar desse assunto como um todo. Repertório sociocultural. Bom, a partir daqui o que eu vou fazer? A partir daqui eu vou entender que, por exemplo, sempre que houver a questão de qualquer tema que envolva tecnologia, eu vou conseguir utilizar a Guerra Fria. Por quê, professor? Porque foi na Guerra Fria, esse período de tensão geopolítica entre a União Soviética e Estados Unidos e seus respectivos aliados, que marcou o surgimento da internet, de tecnologias como a internet, que realmente transformaram as relações sociais do mundo. Uma da transformação foi essa exclusão social que provoca o que nós vamos chamar de analfabetismo digital. Por outro lado, se eu quiser falar de literatura, eu posso citar, por analogia, a obra Admirável Mundo Novo, que ela narra a história de uma sociedade futurista. E esse impacto entre o homem, a sociedade e, necessariamente, as tecnologias podem ser comparados de forma análoga a o contexto de exclusão digital que nós temos hoje, de analfabetismo digital. Por outro lado, eu posso ir um pouquinho além. Professor, mas eu não li esses livros, eu não sei muita história. Ótimo, coloque série. Você assistiu série, você assistiu filme. Você pode colocar isso também. Um bom exemplo, Black Mirror, uma série britânica que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Aqui você consegue colocar. Black Mirror tem vários episódios tratando de vários assuntos diferentes, inclusive de analfabetismo digital. Bom, professor, mas eu gosto de fazer citações diretas. Olha essa aqui do Einstein. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Basicamente, a tecnologia foi um outro fator, hoje um outro fator de marcação da desigualdade social. Então eu consigo utilizar isso daqui. O Marco Civil da Internet é uma lei. O Marco Civil da Internet, chamado de Lei número 12.965, de 2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil. Então é a lei que basicamente ia, por exemplo, nos proteger desse falta de controle ou de nos deixar menos vulneráveis a ataques de hackers, por exemplo. E quando eu falo, pessoal, de analfabetismo digital, eu posso fazer uma comparação das pessoas que nem sequer têm acesso à tecnologia. Segundo o IBGE, em 2018, cerca de 25% dos brasileiros não possuía sequer acesso à internet. Ainda mais saber usar, né? Então você consegue comparar aqui um direcionamento muito claro sobre qualquer um desses elementos dentro de um texto, um tema que envolva tecnologia. Professor, mas como é que eu vou utilizar isso? Veja bem, você utiliza da seguinte forma. Olhe bem, a primeira coisa que você vai fazer na sua introdução, vamos lembrar que aqui eu estou trazendo um exemplo de introdução. Aqui eu estou trazendo um planejamento, lembra que a gente está fazendo de um projeto de texto, de introdução. Como é que eu inicio isso? Veja bem, eu vou iniciar esse ponto falando, por exemplo, da Guerra Fria. Lembre-se que eu coloquei a Guerra Fria aqui, É um elemento histórico que você consegue trazer para dentro do seu texto, certo? Um momento histórico que você consegue trazer para dentro do seu texto. Como é que eu vou trazer? Olha aqui. Após a Guerra Fria, no final do século XX, vamos lembrar que a internet surge durante a Guerra Fria. Aqui eu estou falando do momento após. Após a Guerra Fria, no final do século XX,
O processo de globalização intensificou-se, bem como seus efeitos, sobretudo pela universalização da internet. A dica, pessoal, esse momento aqui, qual é a minha intenção, professor? A minha intenção é situar o tema na realidade. Bom, aqui eu situei. Como é que eu situei o tema na realidade? Eu trouxe esse contexto histórico para dentro da minha discussão. E para isso eu utilizei uma palavra-chave. Lembre-se que eu estou falando de analfabetismo digital. Então a palavra-chave para ligar esse contexto ao meu tema é basicamente a palavra internet, tá? A palavra internet vai aparecer aí como uma forma de situar esse tema dentro dessa realidade. Bom, logo depois o que eu vou fazer? Eu vou trazer a ideia de problematização. Como é que eu vou problematizar, professor? Veja bem, eu tenho uma ideia, eu já sei que o tema é um tema que vai indicar uma situação, um problema. Bom, disso eu já sei. Mas eu preciso deixar claro que eu estou tratando de um problema. Porque qual é o meu posicionamento? Existe um problema que deve ser resolvido. Como é que eu deixo isso claro? Que é o que eu vou chamar de tese, tá? Tese é o meu posicionamento diante desse tema. Lembrando que isso daqui, pessoal, nada mais é do que a ideia central do seu texto. A ideia central do seu texto é o que você vai defender. Você precisa provar que esse problema existe, tá? É a ideia central do seu texto. Bom, como é que eu monto isso, professor? Veja bem, primeiro eu afirmo de maneira muito clara, eu possuo dificuldades. Porque aqui eu já estou indicando, ei, leitor, o tema do meu, a ideia central do meu texto vai girar em torno de uma ideia de problema, tá? A ideia, o meu texto todo ele vai se basear nessa ideia de problema. As dificuldades para se combater o analfabetismo digital no Brasil. Opa, o que eu tenho aqui? Agora eu vou trazer a frase tema para dentro do meu texto, porque quando eu trago a frase tema para dentro do meu texto, eu deixo necessariamente a minha ideia clara. Analfabetismo digital Brasil. Professor, mas não tem a palavra desafios. Verdade, mas eu preciso falar de desafios? Não. Por quê? Porque eu já falei da palavra dificuldades. E essa ideia, analfabetismo digital e no Brasil, eles representam o quê? Os núcleos temáticos. Quando eu trago os núcleos temáticos para dentro do meu texto, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, ó, ei, corretor, eu abordei de forma completa o meu texto, meu tema. Eu trouxe todos os aspectos do tema para dentro da minha discussão, tá? Então, isso daí é importante, basicamente, para eu provar para o corretor que eu trabalho de maneira adequada. Mas lembre-se, eu contextualizei, eu trouxe a minha tese, a minha opinião, meu posicionamento diante do texto, mas eu preciso provar que esse posicionamento é verdadeiro. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nos meus argumentos, tá? Ou pelo menos em parte dos argumentos, que é a parte da minha opinião. Como eu preciso provar que um problema existe, o que eu vou fazer? Eu vou trazer causas. Aqui eu tenho a causa 1 do problema. Qual é a causa 1? Desigualdade no acesso aos meios tecnológicos. O primeiro problema que vai provocar essa ideia de analfabetismo funcional, de analfabetismo digital, é o fato de parte da sociedade não ter acesso aos meios tecnológicos, tá? Então, isso daqui, ó, eu vou montando um projeto de texto. Eu já estou antecipando para o meu corretor qual será o assunto do meu segundo parágrafo. Por quê, professor? Porque eu já vou montando essa estratégia de anunciar qual é o meu texto. Porque eu anunciando, eu vou criar o que eu vou chamar de projeto de texto. Para que haja progressão, que eu preciso trazer informações novas em cada parágrafo, eu separo da seguinte forma. O segundo parágrafo, eu vou falar de aspectos sociais. E no terceiro parágrafo, eu vou falar de quê? Que é meu outro argumento, é o meu argumento 2, é a causa 2 do problema. É interessante que eu traga algo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a causa 2 aqui, só para destacar. O argumento 2 é a prova que o problema é verdadeiro. Como é que eu faço isso? Vou trazer o argumento 2. Esse argumento 2, ele será necessariamente a minha ideia do terceiro
parágrafo. A minha ideia do terceiro parágrafo. O assunto do meu terceiro parágrafo vai ser esse aqui. Para que haja progressão, para que não haja a repetição das mesmas ideias, aqui eu trouxe ineficácia de políticas de inclusão social no Brasil. Bom, se aqui eu falei de uma questão mais social, aqui eu estou falando de uma questão estatal. O Estado ele não cumpre o seu papel de incluir socialmente as pessoas e de garantir os direitos, certo? Bom, aqui eu tenho um projeto de texto. O que eu preciso agora? Eu preciso escrever isso. Então eu preciso juntar essas partes de uma forma coerente e coesa. Veja que aqui na causa 1 e na causa 2 eu já selecionei argumentos. Veja que eu já destaquei a minha opinião central. Já situei o meu tema dentro da realidade. O que eu preciso agora? Escrever. E assim foi feito. Primeiramente, eu preciso situar o meu texto dentro de uma situação problema. Como é que eu situo? Exemplo de introdução aqui. Ó. Olha só. Eu vou situar esse momento. A Guerra Fria. Note bem como é que eu vou montar aqui. A Guerra Fria, aqui, ó, eu já peguei lá da ideia daquela minha ideia de mapa mental, tá? Aquele mapa mental do eixo temático. Isso aqui já é uma referência, já é um repertório que eu vou utilizar aqui. Bom, se eu tenho um repertório a ser utilizado, o que eu preciso mais? Preciso provar que eu sei que repertório é esse. No final do século XX, já é mostrando que eu conheço. O processo, e olha só, aqui, essa parte aqui, galera, ela é nada do que eu vou chamar, é uma informação, tá? É uma informação que leva ao tema. É uma informação que liga esse conhecimento aqui ao tema. Como é que eu faço isso, professor? Essa é a informação que liga ao tema, certo? Basicamente, o que é isso? Basicamente, é você ligar as partes de maneira coerente, certo? E para que eu deixe claro, ó, o processo de globalização intensificou-se, bem como seus efeitos, sobretudo pela universalização da internet. Opa, agora eu trouxe a ideia de internet, claro, para marcar. Essa é a palavra-chave que vai interligar essa informação que eu estou dando ao meu tema. Nesse momento, eu situei o meu texto dentro de uma análise mais dissertativa. Bom, agora o que eu preciso? Já contextualizei. Agora eu preciso apresentar a minha ideia. Esse primeiro momento é um momento expositivo. Eu exponho o repertório. Agora eu preciso apresentar uma ideia. Como é que eu apresento uma ideia? Diante desse cenário, aqui eu tenho um momento que vai ligar, pessoal, nada mais, nada menos do que uma relação de coesão. Ó. Aqui eu tenho uma relação de coesão para ligar as diferentes partes do meu texto. Certo? Diante desse cenário, é possível analisar, veja bem, olha a marca de opinião, é possível analisar, é uma afirmação minha, é possível analisar as dificuldades, nossa tesezinha aqui, ó, para se combater o analfabetismo digital no Brasil como um reflexo negativo de tal panorama. Bom, é possível dizer que isso é um reflexo negativo de que panorama? Da universalização da internet. Beleza? Liguei as partes do meu texto e apresentei a minha ideia. O que eu preciso agora? Veja bem, isso daqui é o que, professor? Isso aqui vai representar a minha tese. Meu posicionamento principal diante do texto. Beleza? Bom, apresentei a tese. O que eu preciso agora? Veja bem que apresentei a tese, mas já deixei claro a ligação com os núcleos temáticos. Ó, dificuldades, analfabetismo, digital, Brasil. Certo? Para apresentar que o tema vai ser trabalhado de forma completa. Agora eu preciso apresentar o projeto de texto. Eu preciso provar para o leitor que eu planejei esse texto. Como é que eu faço isso? A partir daqui. Ó. Dessa forma, veja bem, olha o elemento que vai ligar as partes do texto. Dessa forma, isso aqui vai me garantir coesão. E um detalhe, ó, sempre que você tiver um ponto, você precisa interligar as partes do seu texto. Diante desse cenário, que cenário? Cenário de universalização da internet. Dessa forma, uma ideia mais que conclusiva. Dessa forma, que forma? Essa questãozinha aqui
do problema que eu apresentei. Dessa forma, olha só, outra marca de opinião. Ó. É cabível a discussão. Eu afirmo de novo, é cabível, cabe essa discussão. Eu posso discutir, é possível falar isso. É outra fala minha. A discussão sobre fatores como, agora, a ideia do projeto de texto. Fatores como a desigualdade, note bem, o que eu estou falando aqui da desigualdade? Vou trazer outra cor aqui para você visualizar bem. Agora, eu vou trazer essa ideia, a desigualdade. Essa desigualdade, ela vai aparecer como causa 1 ou argumento 1, que é o primeiro assunto lá do meu texto, certo? E aí eu não paro por aí. E a ineficácia de políticas de inclusão, a causa 2, eu anuncio a causa 2, ou argumento de número 2, certo? Para compreender a construção desse contexto problemático. E aí eu ainda repito, reforço a minha tese de que eu estou trabalhando com uma ideia de problema. Ok? Então, como é que fica, professor? Após a Guerra Fria, no final do século XX, o processo de globalização intensificou-se, bem como seus efeitos, sobretudo pela universalização da internet. Diante desse cenário, é possível analisar as dificuldades para se combater o analfabetismo digital no Brasil como um reflexo de tal panorama, reflexo negativo de tal panorama. Dessa forma, é cabível a discussão sobre fatores como a desigualdade no acesso aos meios tecnológicos e a ineficácia de políticas de inclusão social no Brasil para compreender a construção desse contexto problemático. Aí você tem as partes do texto. Para ser mais preciso, primeira parte, aqui montada, eu tenho o que eu vou chamar de contextualização. Contextualização é a primeira parte da minha introdução. A segunda parte, diante desse cenário, pode-se entender as dificuldades. É o momento em que eu apresento a minha tese, que é a ideia central do meu texto, a minha ideia diante do tema apresentado. E essa parte aqui que está em colorido, que começa agora, nesse momento, vai apresentar basicamente a ideia de projeto de texto que eu tinha falado para vocês, que é a ideia de eu apresentar para o corretor qual foi o caminho que eu trouxe para planejar esse meu texto. A partir daí, você tem tudo o que você precisa para pensar o texto a partir de um tema. Espero ter sido claro, pessoal, espero ter ficado evidente para vocês todo esse processo de pensamento. É assim que você deve se comportar diante de um tema. Eu me despeço por aqui com um grande abraço, boas férias a todos, a gente se encontra na próxima. Até mais!